Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Alessandra do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. Hoje eu vou conversar com a Isabel, que já entrou aqui. Tudo bem, Isabel? Vou te chamar aqui. Opa! Isabel, você está no computador? Se estiver no computador, eu não consigo te chamar para a live. Você tem que ir para o celular. Dá uma olhadinha lá. Oi, Alexandre. Olá, pessoal. Isabel, eu não vou conseguir te chamar se você estiver no computador. Tá aparecendo aqui que eu não consigo te colocar na live. Então, você tem que ir para o celular, por favor. Oi, Alex. Como você tá? Beleza, Isabel. Para mim vai tão automático, eu convido as pessoas, eu acho que todo mundo já fez live. Pessoal, enquanto a Isabel não entra, deixa eu aproveitar, convidar vocês. Quem é de São Paulo, mesmo quem não é de São Paulo, tiver a fim de passar um final de semana bacana lá em São Paulo, no dia 31 de agosto e 1º de setembro, vai ter o segundo Movimento Esporte Conecta Aquacamp. Inscrições já estão no último lote. Lá, aqui na link do meu Instagram, você encontra o link. Vamos ter lá, 12 palestrantes. Gente que vai estar chegando do Canal da Mancha, Thaís Santana, gente que já foi para o Canal da Mancha, Eric Nakumo, Martim Aizo, Harry Finger e outros ultramaratonistas que vão compartilhar para a gente as histórias, os desafios, os bastidores sobre as provas em águas abertas, seja distâncias longas ou não. Então, você que quer estar lá com a gente, por favor, link da bio, segundo Movimento Esporte Conecta Aquacamp, 31 de agosto e 1 de setembro. Vou chamar aqui a Isabel, vamos ver se agora dá certo. Vai ser no Clube Juventus São Paulo, lá na Moca. Chamei aqui, Isabel. Oi! Tudo bem, e você? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo, sim. Desculpa, não te avisei se ia entrar pelo celular ou computador, mas que bom que deu certo. Não, tranquilo. Eu prefiro trabalhar pelo computador, mas eu esqueço que essas coisas pelo celular. O celular me distrai um pouco. Ah, tranquilo. Então, boa noite, Isabel. A Isabel, que a gente se conectou aqui pelas mídias, igual grande parte de vocês. Tem um lado positivo, né, Isabel? Você que é psicanalista, a sua formação, é isso? Depois ela vai Isso. contar um pouquinho pra gente. Além de ser nadadora também, né? Então, ela vai já se apresentar. Mas é bacana que a gente conhece muita gente no virtual. E aí, nas nossas competições, a gente vai se encontrando e as conexões viram reais. Como o Edu, que acabou de entrar aí, eu consegui conhecer ele uma semana antes da minha live com ele, o Isabel. Então, vamos ver se em alguma prova próxima a gente consegue se encontrar pessoalmente agora, né? É, É isso aí, pessoal. Então, a Isabel vai trazer um assunto bem bacana aqui e um pouco diferente, para poder complementar a nossa preparação física com a nossa parte mental aí também. Então, vou pedir para ela se apresentar e vamos falar um pouquinho por que a emoção pode sequestrar a cognição. É isso, Isabel? é isso. Eu vou chegar nessa pergunta, mas vamos lá. Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para fazer perguntas, se eu souber, eu respondo. Eu sou psicanalista, sou também ultramaratonista aquática amadora. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre saúde mental, né, no cenário do esporte amador. E isso eu queria deixar bem claro aqui, que todas as minhas falas são para o esporte amador, tá? Porque quando a gente entra com o esporte no lugar do trabalho, aí a conversa muda um pouco de rumo, tá? Então eu queria deixar isso bem claro, que aqui eu tô falando para atletas amadores, tá? Eu vou fazer um caminho aqui, eu planejei um percurso
que daí eu vou chegar nessa pergunta que você escolheu para ser o tema da live, né? Que é se a emoção sequestra a cognição. Mas primeiro tem algumas coisas para a gente conversar antes disso, né? Eu queria primeiro contar para vocês que eu acho que não é novidade para todo mundo, porque isso está na mídia, mas eu gosto sempre de começar por esse lugar, né? Que os casos de depressão e ansiedade, síndrome de burnout, coisas nesse sentido, têm crescido muito nos últimos anos, desde a pandemia, mas não só por conta da pandemia, e não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Então, eu acho que já está mais que na hora de parar de ficar chamando o problema de saúde mental de mimimi, assim, não dá mais, gente, é uma questão séria. E ao mesmo tempo, a gente tem também como maior causa de morte no mundo doenças derivadas do sedentarismo, né? E aí as pessoas que sofrem com isso, que não são poucas, estimas que sejam 1 a cada 8 pessoas, muitas vezes o esporte entra na vida dessas pessoas como uma receita para promover saúde, né? E de fato, o exercício físico ele tem esse poder de promoção de saúde, bem-estar e pertencimento, né? Muitas vezes, porque a pessoa passa a pertencer a uma assessoria de corrida, a uma turma de natação, a turma do CrossFit. E é bem importante esses dois aspectos, né? Quando a gente fala de saúde mental, tanto o bem-estar quanto o pertencimento. Aí o que precisa tomar cuidado aqui, eu já vi isso acontecer muitas vezes, eu acho que muitos vão se identificar aqui também, quando o esporte ele se desloca para um lugar um pouco esquisito, assim. Começa como um remédio, aí vira uma diversão, a pessoa fica super empolgada, e depois cai num lugar muito enrijecido, cheio de competitividade e autocobrança. E assim, não é à toa que isso acontece, né? Porque a gente está inserido numa lógica neoliberalista que as coisas precisam ser úteis e o que interessa é uma produção com excelência de absolutamente tudo, né? Você precisa ser ótimo e performar em tudo que você faz. O problema dessa lógica é que não tem lugar para diversão, né? E aí uma coisa que era para te promover bem-estar e saúde vai ocupar um lugar de pressão, de estresse, de cobrança, fica tudo invertido, né? E aí pensando do ponto de vista de longevidade, no esporte que você gosta de praticar, não vai dar para você ficar treinando na base do ódio, né? Tem muita gente que fala isso, eu fui na base do ódio. Se você for assim, isso não tem longevidade, tá, gente? Isso não se sustenta. Dá pra ir 1, 2 dias assim, mas o que isso não vai dar. E então a chave é para encontrar a diversão na sua prática esportiva, né? Para você descansar no seu hobby. Eu adoro essa frase, descansa no seu hobby. Para nós que somos atletas amadores, o esporte é um hobby, sabe? E aí eu queria usar agora, assim, fazer um link com dois aspectos muito importantes, não só no esporte, mas como a gente está falando de esporte aqui, né? Que são a motivação e a disciplina. Eu já ouvi as pessoas falarem muita bobagem sobre isso, né? Sobre esses dois conceitos, e são conceitos importantes, né? Aquela história de que a motivação dura 2 dias e quem te leva para frente é a disciplina, né? Isso, gente, não é verdade. Eu gosto de chamar a motivação do seu pra quê. O que motiva a sua ação? Pra que você acorda às 5 horas da manhã para ir nadar num frio de 13 graus? Aqui em São Paulo, 5 da manhã tá 13 graus. Difícil de acordar para ir nadar esse horário. E aí, certamente a disciplina vai ter um papel importante quando você precisar sair da sua cama que tá quentinha, deliciosa, mas o treino tá lá te esperando, né? No final das contas, quem te sustenta, que faz valer todo o esforço, é a motivação. É a motivação que vai dar sentido para sua prática. É pensar nela que vai fazer você sair do seu conforto e treinar. E aí, onde fica a disciplina, né? É bem necessário ter disciplina, mas quem vai te carregar é o seu pra quê, é o seu motivo. Como que você vai sustentar um hábito, né? Pensando aqui no esporte como um hobby, se você não tem a menor vontade de fazer isso? Como que você vai sustentar isso, sabe? Não tem disciplina que vai fazer você sustentar isso. Precisa de um motivo. E precisa de um motivo que faz sentido. Então a motivação e a disciplina, elas andam juntas, mas a motivação vem primeiro. Com certeza. E aí tem gente que insiste nessa história da disciplina e fala, não, eu sou disciplinado, eu vou só na disciplina. O que acontece com essas pessoas? O hábito, né, de novo, que deveria ser uma coisa para você descansar no seu hobby, vai virando um fardo, e isso cai numa autocobrança gigantesca, né? E aí eu queria trazer umas perguntas aqui para quem está vendo, assistindo a gente. Para que você faz o que você faz? E veja, não é por quê, é para quê. Para que você faz isso? Qual que é o seu motivo?
E aí, tudo bem se você que está aí me ouvindo não sabe responder agora de bate-pronto qual que é a sua motivação. Fica o convite para você refletir sobre o assunto. Inclusive, perceber uma outra camada disso. Essa motivação, ela vem de dentro, ela é sua, do tipo, eu faço porque eu quero ter saúde, porque eu me sinto bem. Ou é uma coisa que vem de fora, dos outros. Eu faço porque quando fulano vê que eu ganhei aquela medalha, vai ficar achando sei lá o quê. E aí, isso é um outro assunto que dá muito pano para manga também, né? Essa diferença da motivação intrínseca e da motivação extrínseca, porque tem bastante diferença e a motivação intrínseca se sustenta muito mais do que a extrínseca, que é a que vem de fora, né? Deixa eu só E te aí, cortar um pouquinho, Isabel, para não perder aqui alguns comentários. Olha, uma participante do nosso evento, Caru. A Melissa aqui, quando você falou da motivação, e aí eu reforço o convite que a Isabel está pedindo aqui. Qual que é a motivação de vocês? Coloquem aqui no comentário e a gente comenta aqui com todos. No balãozinho, pessoal, é melhor vocês colocarem os comentários, porque daí não se perde. Então, para eu não perder alguns que já foram passando aqui, a Meissa falou: eu faço para me sentir calma, forte e por causa da imunidade. E o Alexandre aqui de Vila Velha está se apresentando, tem 65 anos, é nadador de águas abertas. Te conheço, Alexandre. E a Melissa também reforçando, né, que é o significado que motiva nesse frio. Então, trazendo a questão do intrínseco que você comentou. E a Ana Mesquita, nossa grande minha nadadora. musa. Então, ela fez uma pergunta se tem a ver com ansiedade climática também, o aumento da ansiedade e depressão, que foi um assunto que você começou a trazer, né, antes da gente abordar aí a motivação. Só para a gente não perder aí esse primeiro bloco de interação, e aí, pessoal, vocês puderem depois botar no balãozinho, a gente não se perde. O Gabriel está falando que ajuda na concentração. E é muito diferente o dia dele quando ele faz atividade ou não. O meu é exatamente assim também. Sim, acho que a gente tem várias coisas em comum aqui, né? Os atletas amadores. Aí, numa outra parte do meu trabalho com atletas e também com não atletas, né? Eu ajudo essas pessoas a acessar com autonomia o desdobramento desse para quê, né? Desse motivo. Vamos lá tentar tirar essas camadas, entender para que você faz isso e, e descobrir esses detalhes é o que vai fazer você não desistir quando ficar mais difícil do que você tinha imaginado, né? Eu acho que quem aqui já se propôs a fazer alguns desafios no esporte sabe que às vezes você não calculou o quão difícil ia ficar e chega lá e você fala, meu, onde eu fui me enfiar, né? Como é que eu vou dar conta disso aqui? Então, você ser avisado desses seus motivos te ajuda nesse momento, né? Tentar descobrir do que é feito esse pra quê, né? Num trabalho de análise, eu consigo ajudar essas pessoas a montar o que eu chamo de caixa de ferramentas, né? Que daí a gente acessa quando é necessário. E aí, são inúmeras e são bem subjetivas, né? Tem vários tipos que eu posso sugerir, mas para cada um vai fazer sentido de um jeito, né? Tem gente que gosta de autofala, tem gente que faz muita visualização, meditação, tem muitas coisas que dá para ser usado, né? E aí, o que é muito legal de ver, e eu tenho o privilégio de ver isso acontecendo, é aquela pessoa que colocava performance a todo custo, né? A pessoa queria porque queria performar, era só isso que importava. Lembrando que é um hobby, né? O esporte. E aí entra nesse lugar de obrigação. E aí quando a pessoa consegue fazer essa virada de ponto de vista para colocar o esporte no lugar de diversão, a performance acaba vindo, só que de uma outra forma. E às vezes a pessoa até se surpreende. Ela fala, nossa, eu consegui fazer tal e tal coisa. E assim, foi gostoso, sabe? Foi leve. E isso, assim, para mim é o auge do trabalho, sabe? Com atleta amador. E aí, uma outra camada disso, né? O lugar da diversão, ele é diferente de não levar as coisas a sério na sua preparação, né? Que entra num outro tópico que eu trouxe para conversar com vocês, que é você conhecer o seu corpo e saber ouvir e interpretar os sinais que ele está te dando, né?
Me divertir significa que eu vou pular treino e fazer de qualquer jeito a minha preparação para uma prova-alvo? Não. Mas significa que eu vou prestar atenção no que é importante para mim e qual que é o peso que isso realmente tem na minha preparação, né? Então, eu vou dar aquele exemplo clássico. Fiquei doente. Eu vou treinar porque eu preciso a todo custo treinar, porque a planilha precisa estar completa e vai, né? Muita gente vai treinar doente. E assim, gente, treinando doente, o máximo que vocês vão conseguir é desgastar um corpo que está acendendo o alerta, piscando de todos os sinais de que você precisa dar uma segurada, assim, você precisa parar um pouquinho. E que daí não Tem vai, gente que e aí não vai conseguir cumprir a planilha por muito mais tempo, né? Então, alerta para um que colocou aqui que uma das motivações é cumprir a planilha. Então, atenção, não que seja o teu caso, a questão da doença, mas enfim, já que você colocou essa motivação intrínseca, mas ao mesmo tempo, eu acho que foi até a mesma pessoa que está pontuando aqui que os melhores resultados ele teve quando foi, quando ele se divertiu, e aí quando nem percebeu e teve os melhores resultados. E a Ana Mesquita tá trazendo aqui a motivação dela intrínseca, ela se sente viva, nadar para ela esse sentimento de sentir viva, então é o que ela colocou. E o Ronaldo, ele colocou aqui a motivação extrínseca, e agradecendo já ele, que ele falou que uma das motivações extrínsecas dele sou eu. Então, ótimo, né? Que bom que eu consigo impulsionar algumas pessoas em relação a isso. Mas desculpe, vamos lá. De vez em quando eu tenho que te interromper para a gente não perder aqui os comentários. tá ótimo. Aí, pensando em águas abertas, né, que é a maior parte do seu público aqui, você sabe distinguir quando que você está com frio de quando você está com fome? Quando você está cansado de quando você está com fome, né? Para pensar ali nas alimentações intra-treino, né? Você sabe quais são os alimentos que são o melhor combustível para sua prática? Você sabe quantas horas de sono que você precisa antes de enfrentar um dia de treino e trabalho? Porque aqui todo mundo trabalha, mais treina, né? O treino não é um trabalho. Sem você quebrar, quantas horas você precisa? Você consegue organizar a sua rotina para se alimentar e se hidratar de uma forma adequada para as coisas que você faz? E às vezes, quando eu faço essas perguntas, pode parecer muito básico, mas não é, gente. Quem faz endurance sabe que os detalhes fazem toda a diferença. Se você não alimentar direito, você quebra. Então você precisa que os detalhes estejam todos cobertos, né? E aí, pensando ainda nessa história de conhecer o seu corpo, quem conhece o seu corpo, quem sabe do seu corpo é você, gente. Por mais que algum médico ou nutricionista te dê sugestões, e isso é muito rico, mas quem sabe se vai funcionar ou não a partir dessa sugestão é você. Então, é você que mora nesse corpo, né? É você que sente as consequências desse corpo. Então, observa, anota. Se você esquece as coisas, anota. Ah, hoje eu tomei tal pré-treino e eu senti isso, isso e isso. Anota no celular, no caderno, sei lá. As sensações, faz correlação, né? Tomei isso, senti aquilo, investiga o que pode estar acontecendo. Isso eu chamo de encontrar a sua verdade na sua prática, né? Aqui no caso a natação. Então encontra a sua verdade na natação, não fica se comparando com os outros, né? Principalmente aqui no Instagram. Gente, Instagram é uma curadoria, né? É um recorte. Não fica achando que aquilo é a totalidade dos fatos, porque não é, né? E aí um outro aspecto super importante, né? Pensando em natação, em águas abertas, é ter uma boa equipe, né? Porque a gente não faz nada sozinho. E se você tem condições financeiras para isso, procura pessoas que não sejam só bons técnicos no que eles fazem, né? Que sejam pessoas que conseguem te escutar, que conseguem te entender, que conseguem te acolher, te respeitar. Tem esse mito de treinador que esculacha atleta. Gente, isso é o fim, assim, sabe? 2024, não dá. Arruma uma pessoa que te respeita, sabe? Como ser humano, como pessoa. Encontra um técnico que entende da sua rotina, que sabe dos seus compromissos, dos seus afazeres, que não dá pro técnico ficar passando. Imagina numa assessoria, o cara passa o mesmo treino para todo mundo. Não, assim, não tem cabimento isso, sabe? Você precisa encontrar uma pessoa que consegue minimamente individualizar o treino para você, sabe? Olhando para você como um ser humano, como uma pessoa, né? E é legal, uma das coisas que você trouxe, e eu uso muito, que eu gosto do termo, e eu que nos últimos anos tenho mudado muito de cidade, essa questão do acolhimento, porque existem várias assessorias, vários grupos de amigos, mas assim, qual aquele realmente que você se sente acolhida
e que você se sente bem em estar lá. Porque não adianta nada você simplesmente se reunir para fazer teu esporte, mas é o sozinho com todo mundo junto, né? É, então, hoje tem bastante, mesmo em águas abertas, mesmo em vários estados, em todos nossa, não casou o que eu ia falar, mas assim, não é só estados que tem praia, em todos os Uhum. lugares tem. Hoje, o pessoal do interior de São Paulo acha represa para nadar, o pessoal de São Paulo vai para represa para nadar. Então, tem vários grupos aí que se reúnem e vão, seja com assessoria ou não. Então, qual é o melhor que você se identifica? Tem alguns técnicos mais famosos, que alguns identificam, outros não. Então, acho que é bem bacana também lembrar isso que você está trazendo, né, Isabel? Porque isso acaba entrando na nossa motivação e desmotivação também, né? E Com certeza. muito. Com certeza. É muito diferente você, lá na hora da motivação e da disciplina, a hora que você tem que sair da cama, para quem treina de manhã, se vai ter um grupo legal te esperando ou se vai ter uma galera que te esculacha, sabe? Então, essa história do acolhimento é super importante porque liga com o pertencimento que eu falei um pouco mais cedo, É né? verdade. De você se sentir pertencente a um grupo. Ainda eu acho que eu Opa, travei, então. Mas já não sei. voltou. Foi rapidinho, só. Eu estava dizendo, ainda pensando nessa história de um bom apoio, para o pessoal da ultramaratona aquática, o barqueiro, né? Assim, não só um barqueiro bom, que seja credenciado da prova que você vai fazer, que conheça o percurso, mas também uma pessoa que vá no barco que te conheça. Tem gente que leva técnico, tem gente que leva marido, esposa, mas que seja uma pessoa que consegue te apoiar, te proteger, que vai te ajudar a cuidar de detalhes importantes. Quem faz ultramaratona sabe o quanto que aquela pessoa que está no barco ali em determinado momento pode ser um divisor de águas de fazer você abandonar a prova ou fazer você continuar, sabe? O que Exato. essa pessoa vai te falar ali na hora faz toda a diferença. Então saiba escolher essa pessoa também, sabe? Para vocês terem noção do quanto que questões emocionais impactam numa prática esportiva, e aí eu chego na pergunta que é tema da live, né? Que é um outro braço do trabalho que eu faço com atletas, que é o treino perceptivo cognitivo, que é basicamente você treinar algumas funções do seu cérebro que vão ser um diferencial para além da sua forma física, né? Então a gente chega num ponto em que a forma física meio que todo mundo tem, né? E principalmente pensando agora em atletas profissionais. A forma física é o básico, é o beabá. Todo mundo vai fazer essa lição de casa de estar em forma e estar bem com as estratégias. Mas o que está sendo diferencial agora? É essa parte cognitiva. E o que eu estou chamando de cognitivo aqui? É tempo de reação, é controle de impulsividade, é atenção sustentada, atenção seletiva, atenção dividida, memória, tomada de decisão. E isso também é um assunto bem extenso, assim. A gente pode depois fazer uma live só sobre os treinos perceptivos cognitivos. E aí, como que encaixa essas duas coisas, né? Vamos trazer um exemplo aqui. Pensa num caso de uma atleta que ela tá super bem fisicamente e ela sabe tudo que ela tem que fazer, ela sabe toda a estratégia de prova, ela sabe tá tudo certo, o nado tá encaixado, tá tudo perfeito. No dia antes da prova, dessa prova importante que essa pessoa está se preparando, ela briga com a mãe. Já era. Se essa atleta não souber manejar essas emoções, esses sentimentos que desencadearam a partir desse desentendimento com essa pessoa importante para ela, que eu coloquei aqui a mãe, mas pode ser qualquer outra Vai pessoa, por água. o que vai acontecer? A emoção sequestra a cognição, que de fato isso acontece no cérebro. A amígdala, que é uma parte do nosso cérebro, não é da garganta, tem uma no cérebro. Ela sequestra todo, ela sequestra todo o nosso sistema nervoso. E aí você esquece das coisas que você sabe, né? E essa frase, a emoção sequestra a cognição, é da Larissa Vink, da Neuroesporte. Eu falo que foi a frase que me fisgou para começar a estudar neurociência aplicada ao esporte, que foi quando, para mim, fez sentido, sabe? Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? Quando você fica muito bravo com uma situação e você atrapalha a sua tomada de decisão, né? Depois quando você tá de cabeça fria, que você olha a situação de novo, você fala, putz, eu podia ter feito diferente, né? Por que não fiz? Porque tava lá sequestrado completamente seu cérebro pela amígdala.
Então, de novo, né? Enquanto você não souber minimamente identificar o que você está sentindo e manejar isso, do tipo, o que eu estou sentindo? Ah, eu fiquei brava com a situação. O que eu vou fazer com isso? Eu tô com raiva. Raiva até que é legal, porque raiva gera movimento. A gente consegue botar na natação e aí nada, aquilo que eu te falei, de um dia ou outro dá pra ir na base do ódio, né? Sempre não vai dar. Não vai adiantar a gente ficar treinando tomada de decisão se quando você ficar nervoso, você vai esquecer tudo e o nervosismo vai tomar conta, né? Precisa entender e manejar essa parte emocional. E era isso. Isso, qual que é uma dica? Eu sei que tem todo um trabalho por trás, mas assim, alguma coisa. Você já vai dar a dica, mas deixa eu só ver o balãozinho aqui, ó, porque para ilustrar o que você falou, a Ana Mesquita falou que ter o Cláudio Pitt no barco foi determinante para as experiências dela no Canal da Mancha. Aliás, o livro da Ana Mesquita é muito bacana, para quem não leu, vale a leitura. É, a Meissa comentou aqui que ter parceiros legais de treino fez toda a diferença para ela acordar de manhã, né? O pessoal ligando, e para acordar de bom humor e ter vontade de sair da cama para treinar. E o Gabriel tem uma outra pergunta aqui. Para ele entende que o esporte não é terapia, mas é terapêutico. Concordo com ele. E eu acho que o que ele está perguntando, você está trazendo um pouco, né? Entender o poder da terapia no esporte. Então, vamos continuar lá. Aí, a Larissa é a esposa do Fabinho, não é? Da frase? Legal. E ela tem uma empresa que chama Neurosport, que foi onde eu fiz a minha habilitação para neurociência aplicada ao esporte, né? Para treinos perceptivos cognitivos em atletas. Mas o que você ia perguntar? Você ia fazer uma pergunta, Lê. Não, eu só parei para poder dar os exemplos do que você tinha falado antes, né? Sobre a questão do acolhimento, o pessoal de ter gente bacana quando você vai treinar, porque daí isso te motiva. Alguém importante também no barco, o caiaque, como você disse, conhecer, e a Ana deu o exemplo do Cláudio. E aí você estava entrando no. Aí eu pedi para você me dar uma dica, para nos dar uma dica, né, dessa questão aí, como a gente conseguir. Tô com raiva, veio uma emoção muito negativa. Como que a gente pode fazer para bloquear e realmente não sequestrar a a nossa emoção? Então, na verdade, essa sua frase me lembrou aquelas pessoas que vendem do tipo, ai, mente blindada. Gente, não vai conseguir. Sim, você não tem como bloquear de sentir raiva. Você é um ser humano, você vai sentir raiva. Começa daí. Não fica tentando falar, não, não tô com raiva, não tô com raiva. Você tá com raiva, assim, sabe? Tô com raiva. Primeira coisa é, tô puto. E aí, num trabalho de análise, a gente consegue entender por que você ficou puto, o que é isso, aonde isso te pega, aonde isso te leva, quando você tá com raiva, né? A gente tá usando o exemplo da raiva. Quando você tá com raiva, você vai para qual lugar? Você fica triste junto, você fica com medo, você fica. E isso é muito individual, então não tem como eu passar aqui uma dica universal, sabe? A grande dica é você precisa se conhecer, você precisa saber, você precisa estar avisado de si mesmo, do jeito que eu gosto de dizer. Avisar. Porque eu sei, avisado de si mesmo, porque eu sei a hora que eu sinto frio, por exemplo, quando eu estou numa prova, que me joga num lugar de desamparo. E eu sei o que eu preciso fazer para não pirar, porque senão eu acho que eu estou desamparada, sabe? Eu vou para um lugar que é ruim. Então, é conhecer onde tem buraco e o que você faz para não entrar, ou se entrou, como que sai desse buraco. Agora, isso de bloquear a raiva, não. Infelizmente, não vai Você tem ter que assumir que você está sentindo aquela emoção, né, Isabel? Acho que um pouco do que você está trazendo também. Você tem que se conhecer, assumir que você está sentindo, não tem como, não vai embora, porque ela não vai simplesmente embora, e aí saber contornar quando isso acontecer. E aí tem todo o trabalho aí que profissionais como você pode nos ajudar. É isso que seria uma visão macro sobre o assunto, né, Isabel? Uhum. Com certeza, é isso aí. E você, na sua vida de atleta aí,
você falou que é ultramaratonista. Conta um pouquinho pra gente aí, se alguma das provas que você fez, tipo assim, se teve agora é curiosidade, se teve o antes e o depois, ou seja, depois que você aprendeu e estudou e agora aplica em outras pessoas, você antes passou por um processo que será que a gente pode dizer que sofreu por não ter essas ferramentas ou esse tipo de informação, e aí depois você percebeu a diferença em você mesmo como um projeto piloto aí, como que você pode trazer isso para a gente? Então, eu faço psicanálise como paciente desde criança, né? Então, há mais de 25 anos que eu venho tentando entender como que eu funciono. Então, eu comecei a nadar, eu nadei de criança e depois eu comecei a nadar com, sei lá, uns 24 anos, eu comecei a fazer provinhas de águas abertas, e aí eu fui gostando e fui começando a treinar mais, e treinando mais, treinando mais, e acabei fazendo ultramaratona. Mas assim, eu já estava um pouco avisada de mim mesma, né? Então, eu já sabia algumas coisas, mas é lógico que quando você está treinando para uma 14 bis, por exemplo, e eu fiz treinos bem extensos, eu fiz 3 14 bis, né? São as provas mais longas que eu já fiz. 24 E pessoal, para quem não conhece, 14 pistas são 24 quilômetros nadando. isso, e eu fiz treinos de 150 tiros de 100, por exemplo. E eu fiz de propósito esses treinos exatamente na piscina de 25 metros, tá? Que é exatamente para assim, para você chegar nos 75 e você fala, o que eu tô fazendo na minha vida? É para treinar a cabeça mesmo, sabe? Porque eu tenho muita facilidade de entrar em flow, então eu preciso transformar, às vezes, o meu treino um pouco chato para que eu possa entender para onde que eu vou a hora que fica chato. Porque nem sempre lá no mar ou no canal eu vou entrar em flow. Porque vai estar frio, porque, sabe, vão ter outras situações que não vão me deixar entrar em flow. Então, eu acho que eu já cheguei um pouco avisada de mim mesma quando eu comecei a fazer essas coisas de nadar durante muitas horas. Mas eu aprendo sempre, assim. Eu acho que cada treino que eu faço, que é um pouco mais longo, agora a minha motivação está em outros lugares esse ano, então eu estou treinando bem menos do que eu já treinei, né? Eu continuo nadando bastante, mas é muito menos do que eu já fiz. Mas toda vez que eu tô lá, eu tenho vários insights na água, né? Então nadar para mim é muito importante. Eu escrevi recentemente um livro de poesias e praticamente todas elas foram feitas enquanto eu nadava. Legal. Então assim, nadar para mim faz muito parte de todo esse processo, inclusive de me conhecer, sabe? Porque eu começo a perceber coisas, tipo, olha para onde está indo, o que eu tô sentindo, o que tem a ver e tal. E aí depois eu vou para minha análise e falo sobre isso, né? Tento entender que caminhos que eu fiz. Mas é basicamente se observar, né? E não esquecer, né? Vai nadar e esquece de tudo. Não é bem assim. E, Isabel, explica para a gente aqui o que é o flow, né? Nós que eu sei disso, não quero explicar, já que eu estou com uma pessoa mais técnica aqui, vou deixar você explicar, mas eu acredito que eu também já entrei em flow nadando ou correndo, e é um conceito bem interessante, né? O conceito é um sentimento, e falar dele, gente, é muito coincidência. O Tônio, meu psicoterapeuta que acabou de entrar, bem na hora que eu falei de flow, né, Tônio? Tô com saudade de você. Vou deixar aqui a Isabel contar pra gente o que é flow. E como que o esporte Então, não é só o esporte, né, Isabel? não. Mas para nós esportistas e que, principalmente em provas mais longas, chega um momento muito prazeroso que acaba denominado aí flow. E continue, senão eu acabo falando tudo aqui. Então, o flow, ele é um estado que você entra, que ele é meditativo. O que faz para entrar em flow, né? Primeiro, o que você está fazendo precisa ser automático. Então, se a gente está falando de natação, não é uma pessoa que está aprendendo a nadar que vai entrar em flow. Porque quem está aprendendo, tá lá, braço direito, respira, bate perna, vira o tronco, não sei o que lá. Cotovelo alto, vai estar pensando muito. O flow você só entra quando esse gesto já está automatizado.
Outra coisa, você não pode estar com frio, com fome, precisa estar tudo meio assim, homeostase, sabe? Tudo meio tranquilo. Com dor você não vai entrar em flow, porque são coisas que vão ficar tirando a sua atenção. Não é só o esporte que é possível de entrar em flow, dá para fazer isso estudando, trabalhando, qualquer coisa que esteja sendo muito prazerosa de fazer e que você esteja numa homeostase ali, você não está com frio, com fome, com dor, nada disso. Que era outra coisa importante que eu ia falar do flow? Você falou que não é só. Bom, você já falou do esporte, que não é só o esporte, tudo que seja prazeroso, né? Que a gente tá fazendo. Você trouxe uma coisa bacana, a gente não é o processo de aprendizagem, porque aprendizagem a gente está pensando o que está fazendo, então tem que ser um processo automático. Então isso é bacana também, eu não tinha me atentado a esse fato. O Alexandre comentando que é muito interessante essas informações, excelente aprendizado. Obrigada aí, Alexandre. E é bacana mesmo, por isso que eu trago algumas pessoas aí que, além de nadadoras, têm sua formação para poder compartilhar com a gente e quem sabe ajudar você aí também. A Isabel está por aqui, depois você anota o contato dela. Olá, Luiz. Acho que meu pai está aí também, dá um oi pro meu pai. Pode continuar, Isabel. Fico batendo papo aqui, você tinha dado uma travadinha. Agora acho que ela travou de novo. Mas já volto. Tá rodando a bolinha em cima da cara da Isabel aqui. Então a Isabel. Oi, Isabel, pode falar. Voltou. Não, tava ouvindo. Eu tava conseguindo ouvir você, eu acho que o meu fone que desconectou, não sei. Mas o flow, ele é um estado bem interessante e uma característica importante dele também é que você não percebe o tempo passando. Então, assim, você tá em flow aí na tua cabeça, sei lá, tô nadando há 10 minutos, aí você vai ver se tá nadando há 2 horas. Você não vê o tempo passar. Eu acho que muita gente já entrou em flow e nem sabe que tava em flow, mas tem um nome, é flow, estado de flow. É isso aí. Pessoal, lembrando aqui, quem quiser fazer pergunta, vai no balãozinho pra gente não se perder. Boa noite, Glorinha. Entrou uma amiga aí de São Paulo. Você tá falando da onde, Isabel? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Pois, Isabel, bem que você podia ir lá no nosso camp, né? Abrir um parênteses aqui para fazer a propaganda aí para o camp. Então, se você puder, estar lá no Clube Juventus, na Moca, no dia 31 de agosto e 1 de setembro. Nesse camp a gente não conseguiu uma abertura para botar um assunto específico, que é um assunto bacana aí para a gente pensar. A gente já trocou algumas ideias no bastidores, né, Isabel? Quem sabe aí para um próximo camp a gente foque nessa parte da saúde mental também dos nadadores ou de forma geral no esporte. Então, quem quiser se inscrever, temos 12 ultramaratonistas que vão estar lá com a gente, contando suas experiências, fazendo mais conexões reais, porque muitos deles eu só conheço também virtuais. Então vai ser um momento para a galera se encontrar. E com certeza esses caras que estão lá já entraram, muitos entraram em flow, muitos precisam de uma motivação super, super intrínseca, porque as distâncias que eles já nadaram e os desafios que eles já enfrentaram, eu admiro. Eu converso com todos vocês, ou até você também, que já nadou em 24, o máximo que eu fui direto foi 13. E eu digo, Isabel, que mesmo com tanta motivação extrínseca de vocês todos que eu converso nas lives, aprendendo e usando um pouquinho que você já está ensinando aqui, tá bom por enquanto. A minha motivação intrínseca é, por enquanto, ficar na média que eu tô e até também esse ano, igual você falou, em outras prioridades. Então, eu treinando para conseguir fazer sempre uma prova de 5. Beleza? Tá ótimo, é que eu consigo fazer. Até porque eu voltei com o esporte também, voltei a correr, então minhas metas mais arrojadas para esse ano é conseguir voltar realmente a ter uma performance aí na corrida dentro do que eu espero que é performance para mim. Então, isso. Mas isso é muito importante, Ale, que você está falando, porque é aquilo que eu estava falando de não ficar se comparando, né? O tempo todo, fulano fez 24, 36, não sei quantos.
Gente, às vezes isso não cabe na sua vida. E é isso, assim, você quer mesmo? O que é que você quer? Você tá querendo. Esse 24 que você quer nadar é 24 mesmo? Ou é o quê? É pra mostrar no Instagram? É pra Exato. falar. Sabe? Porque às vezes não é sobre a ultramaratona, às vezes é uma outra coisa. E aí, no processo de análise, a gente consegue ir decantando isso, né? Tirando É, essas camadas, investigando isso. E tá ótimo. Se a gente for pensar que a maioria das pessoas não sai do sofá e sequer sabe nadar, quem nada 1 quilômetro já tá muito fora da curva, gente. Não precisa fazer o Canal da Mancha, sabe? aham. Como a gente tem dito também na chamada do camp, o Isabel. Assim, a gente coloca dos 5 aos 50, mas só para dar ideia de dimensão. Ou seja, tem pessoas lá que já chegaram a 50, até mais de 50. Mas a ideia é compartilhar a experiência, a ideia é justamente trazer algumas pessoas que já têm essa noção, ou como trabalharam com tudo isso que você está trazendo aqui, né? Mas da experiência do atleta, do ponto de vista da atleta. E é isso, e despertar nas pessoas também, lógico, ter essa motivação extrínseca, mas que leve ela a pensar no que você está trazendo, porque é bem importante isso, que a gente pode ser facilmente corrompida, porque vê tanta coisa e ele pode, não sei o quê, e eu aqui converso com tanta gente, comecei a andar só aos 50, outra 60, e o que eu acho muito importante é isso daí, acho que é uma pergunta para vou fazer para você. Porque é uma pergunta mais técnica, já fiz para os atletas, mas assim, eu nado desde criança. Então, assim, eu nunca pensei em já dobrar, triplicar, não, fui nadando, aí entrei para o mundo de águas abertas, já tinha mais de 20 anos, aí depois eu tive uma fase que eu morei no Rio, e aí eu treinava só em águas abertas, e aí lá eu comecei a aumentar as distâncias, tinha muita influência extrínseca, assim, mas também partiu uma vontade minha. Mas, assim, eu considero que eu subi vários degrauzinhos. Aprendi a engatinhar, né? Aprendi a subir um degrauzinho. Então, foi assim. E eu conheço muita gente, e principalmente nesses 4 anos aí, que aprenderam a nadar, né, depois de adulto, e parece que tem uma urgência que, mesmo que tenha a motivação deles mesmo, que não é externa, né, a gente não pode dizer que é só para mostrar no Instagram, porque a gente não conhece cada um, mas por que essas pessoas que ou era sedentário e virou atleta, amador, ou aprendeu a nadar depois de uma idade avançada, vamos dizer assim, é correto dizer que parece que tem uma urgência que quer tirar o tempo perdido, então pula dos 5 para os 15. Parece que em 2 meses já. E eu vejo cada vez mais pessoas assim, né? E tá tudo bem, se ele tá bem, se tem um técnico bacana, mas é que na minha cabeça de quem fez tudo devagarzinho, parece que não. Que falta alguma coisa no meio. Assim, cientificamente falando e pensando na cabeça aqui, o que acontece no nosso cérebro para as pessoas quererem correr atrás desse prejuízo? É isso? Eu tô colocando como uma leiga aqui, né? Tipo assim, por que eu não tenho vontade de pular por 50 e tem gente que aprendeu a nadar outro dia e já tá nos 30, já tá querendo fazer canal da Mancha? O que acontece na cabeça das pessoas? Tem alguma coisa que você pode dizer sobre isso? Então, Ale, eu acho que é sempre muito no caso a caso, né? Teria que escutar cada uma dessas pessoas para entender o que faz elas quererem ir do 0 a 80 tão rápido. Mas eu acho que volta naquilo que eu falei no começo, que a gente está imerso nessa lógica neoliberalista que faz a gente achar que a gente tem que performar muito em tudo o tempo todo. Então, eu penso muito no pessoal da corrida. Eu não sei se vocês conhecem aqui a Raquel Castanharo, que ela é uma fisioterapeuta. E ela fala muito disso, que, gente, é permitido andar, sabia? Que é permitido andar? Porque a galera começa a fazer corrida e aí já quer fazer meia maratona e maratona e não pode andar. Uhum. E assim, gente, calma. Mas eu acho, a minha opinião, assim, é lógico que tem o caso a caso e tem as individualidades, precisa entender aonde que isso encaixa em cada um, né? Por que você está respondendo desse lugar nessa lógica? Porque estamos todos imersos nessa lógica neoliberalista. Mas por que você responde do lugar da natação
e o outro vai responder do lugar da, sei lá, do trabalho. Então tem essas individualidades, mas eu acho que não é à toa, né? O próprio Instagram é uma grande vitrine disso, da gente ficar olhando o que o outro está fazendo e aí se compara. Eu acho que é um grande caldo de cultura do nosso tempo, isso que acontece. Que a gente acha que precisa performar o tempo todo e, assim, não precisa, né? Principalmente no hobby. Você não precisa performar. Você pode nadar 1 quilômetro, 2 quilômetros, tá tudo certo. Não tem o É, fiscal da natação que vai falar, ah, não, você tem que fazer tal coisa. é que assim, é muito gozado, porque como eu converso com várias pessoas, eu percebo, sabe, quem